Olá, hoje eu quero falar com você, continuar explicando para você a questão do dízimo e a sua relação com os cristãos hoje. Nós vamos para a segunda parte da nossa resposta e eu vou mostrar para você alguns motivos muito importantes para sermos dizimistas. Então não perca o nosso vídeo que vamos falar agora. Bom, eu já destaquei para você num vídeo anterior que nós dizimamos como um princípio de adoração a Deus. Nós não temos a ênfase que muitos teólogos da prosperidade têm em relação ao assunto. Não. Nós ensinamos que o dízimo, o sistema de dízimos é um princípio de adoração a Deus e que deve ser feito voluntariamente como parte da relação de adoração entre a criatura e, obviamente, o seu Criador. Tá? Hoje eu queria dar para você mais dois motivos bíblicos para nós adorarmos a Deus por meio do dízimo bíblico. Não estou falando daquilo, daquele sistema exploratório que é apresentado, infelizmente, por muitas igrejas. Primeiro ponto, nós encontramos na Bíblia que devemos dizimar em resposta às bênçãos de Deus na nossa vida. Quando estudamos Hebreus capítulo 7, nós percebemos que Abraão fez exatamente isso. Aqui em Hebreus 7, 1 e 2 diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Ou seja, como resultado da bênção de Deus sobre a jornada de Abraão, e pelo lucro que ele recebeu com aquilo, Abraão dizimou, em resposta às bênçãos de Deus. Você e eu, a mesma coisa. Afinal, nós somos filhos espirituais de Abraão. Abraão é o nosso pai da fé. E como descendentes espirituais dele, por causa da fé em Jesus, como diz Gálatas 3, 28 e 29, você e eu precisamos seguir o exemplo do nosso pai da fé. Precisamos dizimar como um reconhecimento de que Deus nos abençoou, de que Ele é o dono de todas as coisas e que por isso nós estamos simplesmente cumprindo um dever de devolver a Deus parte do que já é dele. Só que Hebreus 7 nos apresenta um outro motivo para dizimarmos. Hebreus baseia-se na eternidade e na superioridade do sacerdócio de Cristo. Se você ler Hebreus, em Hebreus 7 o autor está defendendo a superioridade do sumo sacerdócio de Cristo. E ele mostra que o sumo sacerdócio de Cristo é superior. E por quê? Ele é superior ao sacerdócio levita, porque a ordem do sacerdócio de Cristo no céu é segundo a ordem de Melquisedeque. O que o texto quer dizer com isso? Que Melquisedeque foi um grande sumo sacerdote de Deus, porque ele tinha duas funções, ele era rei e sacerdote. Jesus também é rei dos reis, senhor dos senhores e nosso sumo sacerdote, de acordo com Hebreus 8, versos 1 e 2. Veja, por exemplo, o que esses comentaristas disseram sobre Hebreus 7. Matthew Henry escreveu o seguinte, que Jesus Cristo, nosso grande Melquisedeque, merece nossa homenagem e precisamos reconhecê-lo como nosso rei e sacerdote. E que devemos dar a ele não apenas a 10ª parte de tudo, mas tudo o que temos e somos devemos colocar aos pés de Jesus. Se Melquisedeque recebeu os dízimos de Abraão, imagine o nosso sumo sacerdote Jesus, se ele não merece receber parte daquilo que ele mesmo nos deu. Esse outro comentário, de alguns comentaristas evangélicos, diz o seguinte, que o sacerdócio de Melquisedeque continua em Cristo para sempre. Enquanto Cristo existir como sumo sacerdote, e enquanto você e eu formos abençoados pelo sumo sacerdócio de Cristo, nós precisamos reconhecer essas bênçãos por meio dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Você vai ver esses comentários completos no artigo que preparamos e que está na descrição desse vídeo. Eu peço que você vá até o artigo, leia-o e faça os seus comentários. Para finalizar,
eu queria dizer uma coisa para você. Eu sei que muitas pessoas pensam o seguinte: por que eu devo dizimar se eu sei que há muitos pastores que não são honestos na administração dos dízimos? Eu coloquei algumas razões no meu artigo e você não pode deixar de ler esse artigo. Mas antes eu quero dizer uma coisa para você. Primeiro, não é porque pessoas roubam a Deus na administração errada do dízimo que você também tem a desculpa para roubar a Deus. Segundo ponto, a sua relação é com Deus, não é com o ser humano. O dízimo é um princípio de adoração para com Deus, não para com seres humanos. E terceiro ponto, e você vai encontrar outros pontos no meu artigo, a Bíblia promete que um dia Deus vai castigar qualquer líder que agiu com corrupção. E isso compete a Deus, não compete a você e nem a mim. Eu e você não somos juízes, quem é juiz é Deus. E olha o que diz, por exemplo, eu anotei aqui um texto de Ezequiel, capítulo 22, verso 31. No contexto, falando de líderes corruptos, o que o texto diz? Por isso, eu derramarei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Deus um dia vai castigar aqueles que o roubaram, aqueles que administraram indevidamente os dízimos e as ofertas que adoradores sinceros levaram às casas de culto. Esse juízo cabe a Deus e não a você. O seu papel e o meu como adoradores é adorarmos a Deus e deixarmos o julgamento para com Ele. Muito obrigado. Vá até o artigo, leia as demais razões, comente e vamos juntos aprender cada vez mais do assunto. Não use a desculpa do roubo dos outros para você roubar a Deus também. Um abraço, até a próxima.